Então, começando aqui nossa Tira Dúvidas da sala. Boa noite a todos, tem mais gente chegando agora. Obrigado aí pela atenção de todos, pela disponibilidade de tempo e pela atenção, claro. Então, eu criei aqui um relatóriozinho que eu posso mandar para todo mundo depois, que tiver dúvida. Entenda a planilha da sala ao vivo, né? Conceito de altitude, né? Tem tudo a ver com Fibonacci do intraday, né? Máxima e mínima do dia, as retrações, onde é que está no nível. Então, se estou na mínima, ele é 0, se eu estou na máxima, ele é 100%. Né? Se a cotação atual estiver no meio, eu estou em 50%. Eu criei umas cores por altitude. Se eu estou dividindo em 5 pedaços a altitude do dia, a região de 0 a 20 é vermelha, ou seja, perto das mínimas eu fico vermelho. Se eu estou entre o 20 e o 40, eu fico laranja. Se 40, 60, eu fico branco, é o neutro. Se eu começo a ficar positivo, acima dos 50%, acima dos 60%, entre 60% e 80%, a célula vai ficar verde. E se ela tiver em euforia compradora muito forte, vai ficar em azul entre 80 e o 100. Então, as cores acontecem automaticamente numa função do Excel e elas ficam em cima do IFR de Bex, da altitude do índice, do percentual em alta das ações, a soma do IBX. O IFR de Bex, que é esse aqui, tá? Olhando a planilha na sala, ele é o quarto de cores. Eu até tirei uma para não ficar muito tumultuado. O que é o índice de força relativa de Bex? Para o pessoal entender exatamente o que é, ele normalmente é um antecipador de tendência. Tá? Ele é uma média ponderada da matriz do IBX 100 inteiro. Ele usa as altitudes de cada ação do IBX 100. Tá? Ele faz essa leitura do mercado. A gente expressa todas as ações do IBX 100 nessa matriz. Ele vai pegar todas as ações que estão em azul, vai somar com as ações que estão em verde, vou ignorar as neutras e vou fazer uma média ponderada pelas ações que estão em baixa, tá? O laranja com vermelho. De 0 a 100 vira esse meu indicador. Se a média dessas ações estiver mais forte, ele vai ficar acima dos 50%. Se ele estiver mais fraco, ele vai ficar abaixo de 50%. O 0, todas as ações estão caindo. 100, todas as ações estão subindo. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho 12 fortes, né, 12 top, né, que estão no máximo, 13 fortes são 26, e tenho 50 ações em queda. Então, ele está ponderado para baixo. Eu tenho mais ações em queda do que em alta. Isso já me dá uma leitura aqui com a cor. Eu consigo ver o mercado inteiro de bolsa com essa corzinha aqui. Se esse indicador, o 0,33 está subindo, 0,34, 0,40, 40%, 45%, 50%, eu vejo o mercado recuperando, isso pode me gerar oportunidade. Ou para comprar índice, principalmente, né, já que eu estou vendo aqui o mercado como um todo, ou comprar uma ação, Petro, Vale, uma opção, enfim. Mas a primeira leitura que eu vou fazer é principalmente no índice. Eu estou vendo o comportamento do mercado pelas 100 ações em uma só célula. Então, essa célulazinha pequenininha que vocês estão vendo aqui, que não parece nada, uma confusão, isso aqui é o mercado inteiro em movimento instantâneo. Tá? E eu posso reforçar a análise pelas ações que estão em alta, tá? Só 21% ficaram positivas, ou seja, o mercado está bem fraco, é mais fácil para vendido. A soma das ações do IBX 100 está num percentual muito forte de queda. Isso aqui vai mudando conforme cada ação vai variando. Então, essa soma percentual funciona para mim como um acelerador de mercado. Você começa a cair 140, 150, 160, 170, eu estou vendo o mercado pesando. Eu posso continuar vendido no índice ou abrir uma posição de venda ou estopar uma compra. Por outro lado, se eu estou vendido, eu vejo esse número 142, 140, 139 reagindo, o que eu vou fazer? Eu vou zerar uma venda, vou botar no bolso. Né? Então, eu tenho vários indicadores aqui em cores que me favorecem operar no mercado, principalmente índice ou as principais ações da bolsa. Tá? Esse é o começo da planilha, que para mim é o mais importante de todos. Tá? É o que vai estar aqui nessas indicações de cores logo de cara. Tá? Então, o que representa cada cor, altitude, então a gente já sabe como aquilo funciona. Um pouquinho mais abaixo da planilha, a gente tem esse quadradinho aqui que é autoexplicativo, né? O IBX 100 ordenado por variação percentual. A maior
alta do IBX100 vai estar aqui em cima, a segunda maior embaixo, e assim por diante. Até a última coluna, vindo para o pior do dia, que é os Minas. E cada ação ganha uma cor, baseada no mesmo critério de altitude. Se eu estou no quinto mais alto entre a máxima e a mínima, eu estou azul. Se eu estou verde é porque eu já estou entre 60% e 80% da altitude do dia. Se eu estou branco, eu estou neutro. Se eu estou laranja, já estou ficando vendedor, mas não estou perto da mínima. E se eu estou vermelho, eu estou perto da mínima, ganhando força de venda. Então, os Minas fechou muito forte, muito pesada. Se ela fechou pesada, se a Cena fechou pesada. Ou IBR4, ela não está mais no IBGC, eu tenho que fazer essa correção. Eu já fiz, só que eu salvei a planilha errado. Às vezes não dá tempo de eu corrigir tudo. Mas eu vou entrar aqui daqui a pouco, vou atualizar isso aqui. A gente está com 2 ações a menos no IBX, ok? Então, nenhuma dúvida nisso. Como funciona essa matriz? De cima para baixo, a melhor para pior nas 10 primeiras, e da esquerda para a direita, ela vai fazendo sempre de cima para baixo, por ordem. Então, essa aqui é a 11ª melhor, ficou a Banrisul, né? Minerva, Light, vai caindo assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu vou fazendo a leitura. Um pouquinho mais abaixo na planilha, aqui em preto a gente bota os destaques macroeconômicos, notícia, agenda do dia. Se tiver alguma mensagem importante, a gente pode usar essa tabela aqui como mensageria. Né? Por exemplo, quero anunciar que tem um webinar hoje às 19 horas. Eu posso fazer isso aqui, webinar 19 horas, hoje. Então, nada mais é do que uma mensageria, nada demais aqui. Fica um campo para a gente trocar informações, tá? Aqui embaixo eu criei um campo para monitorar os gaps, tanto de alta quanto de baixa. O que tem de legal nisso aqui? Quando um ativo abre com gap de alta, né, existe uma expectativa de fechamento do gap, perfeito? Quem já estudou um pouquinho de análise técnica, né, já viu meus vídeos aí também, o gap de alta, né, o mercado abriu dando um salto. Normalmente esses gaps fecham durante o dia. Não é raro, né, não é sempre que vai fechar, mas a maioria fecha. Então, você tem um ativo que abre com gap de 1%, até 2% no máximo, ele costuma fechar. E aqui eu tenho informação, qual ativo que abriu com gap, quanto que ele abriu de gap e qual o gap atual. M-dia branco, M-dia 3, né, o M-dias branco, ela abriu com 1,66 de alta e foi subindo, fechou com 5,12. Não deu para fazer nada. Mas se eu tenho um ativo que abre com 1,66 de alta e começa a cair abaixo da mínima do primeiro candle, ou abaixo da abertura, ele vai me sugerir que eu vou fechar esse gap de alta. Aí o que vai acontecer? Minha célula, essa aqui de abertura, ela vai ficar preta com amarela. Ela vai chamar a atenção que aquele gap pode ser fechado, porque eu abri para cima e já comecei a cair abaixo da abertura. Se eu estou para cima, ela fica branca, ela não vai mostrar nada. Tá? Então, o único que abriu com gap de alta, né, e teoricamente não fechou o gap pela planilha aqui, foi M-dias branco. O resto do mercado abriu com muito gap de baixa. A gente teve aqui, olha, aqui é GEP3, abriu com gap de baixa de 5,6. E ameaçou fechar. Ela ficou aqui, olha, o atual 2,98. Ela abriu lá embaixo, começou a subir, a planilha foi avisando, olha, posso fechar esse gap. Loja Americana, Uzi Minas abriu com 2,86 de queda e continuou caindo. Então ela não alertou, ela ficou branca, tá vendo? Loja Americana abriu com 2,70 de queda e começou a melhorar, 1,76 só. Poderia fechar o gap, ela fica preta com amarela. Ou seja, se abre com gap e começa a sinalizar que está fazendo um movimento oposto, a planilha vai ficar com esse preto e amarelo aqui na célula, alertando que aquele gap pode ser fechado. Não é garantia que vai fechar, mas é um trade que pode acontecer. Dependendo do percentual que falta para fechar, pode ser uma boa oportunidade. Normalmente os gaps fecham na primeira hora de mercado. Tá? Normalmente quem está de olho nisso é na primeira hora. Em razão de ser na primeira hora, passou a primeira hora, eu chamo, né, eu tenho um setup, eu tenho um vídeo que eu ensino um método que é a linha do tempo. Você começa operando os gaps de abertura, depois de uma hora você tem o setup da uma hora. O que é o setup da uma hora? Alguém aí já ouviu falar nisso? Setup da uma hora? Setup da uma hora nada mais é do que traçar a máxima e a mínima de uma ação depois de 60 minutos de negociação. Esse setup é muito utilizado pelos técnicos para operar day trade. Tem muita gente que só opera depois da primeira hora. Eles têm medo de operar, são chamadas operações sardinha, né, que entra o grande investidor, o banco, o fundo, e maltrata ali quem está operando no curto prazo.
tem muito falso sinal, mas enfim. Para quem só gosta de operar depois da primeira hora, marca-se a máxima e a mínima. Se romper a máxima, normalmente a pessoa compra, se perder a mínima, normalmente a pessoa vende. Claro que tem algumas coisas no meio do caminho, não é tão simples assim o setup. Você tem que estar com uma congestão lateral de 1 hora, bem estreita, para ter um rompimento com expansão grande. Se já tiver subido uma barbaridade no dia e romper a máxima você comprar, provavelmente você vai tomar um stop. Então, não pode ter grandes volatilidades, ok? Então, rompeu a máxima da primeira hora, o sistema vai mostrar para a gente qual é essa máxima e qual ativo está rompendo. Se ele tiver interessante para compra, a gente abre o gráfico, olha, vê se ele está interessante para fazer a compra ou não. Mesma coisa o que fizer nova mínima na primeira hora. Aqui no caso, Marco Polo fez mínima na primeira hora, Light e Grandene. Vamos ver isso aqui no gráfico? Vamos botar um gráfico de 60 minutos. A gente está falando aqui da primeira hora de Marco Polo, né? Marco Polo. Primeiro candle foi 10 horas. Ele abriu com gap de alta, foi isso mesmo? E perdeu a mínima da primeira hora. Olha aqui, a Marco Polo deu teoricamente a venda no setup no 3,31. E veio caindo ao longo do dia. Foi uma boa operação. Sul América fez nova máxima. Vamos ver, Sula 11, rompeu a máxima da primeira hora. Sul América, está aqui 16, 10, está aqui. A máxima da primeira hora foi aqui, um pouquinho esticado, rompeu, tomou um calor danado, depois acabou subindo, talvez tenha dado um pequeno ganho. Mas enfim, é assim que funciona o setup, automaticamente eu travo a máxima mínima. Rumo 3 rompeu a máxima da primeira hora. Aqui, gráfico de 60 minutos, o primeiro candle foi aqui, 11 horas, né? 10 para 11, 10 horas. O primeiro foi esse aqui, ele caiu e foi romper a máxima da primeira hora aqui. Ele alertou que rompeu a primeira hora, seria um gatilho de compra e só subiu. Então, por rumo 3 foi ótimo, né? Na verdade, não é nenhum algoritmo, não. Isso aqui é uma macro que eu tenho a máxima e a mínima do dia, pelo RTD, que você está me perguntando. Eu aperto esse botãozinho aqui, setup de 1 hora. Eu nada mais simples do que ele pega as cotações todas, Ctrl+C, Ctrl+V, e compara se a última está acima da máxima ou está abaixo da mínima. E vai me reportar para cá numa busca. Tá? É uma macrozinha simples. Eu faço a mesma coisa no setup do arrastão. O que é o arrastão? É como se fosse o setup de 1 hora, rompendo máxima e mínima, mas a qualquer momento do dia. Normalmente funciona bem no final do pregão, tá? Faltando 1 hora, 2 horas para o final. Se tiver um dia tranquilinho e aparecer aqui um rompimento, ele vai mostrar. Então, CTIP, vamos ver o que aconteceu com a CTIP. CTIP3. Ela rompeu a máxima da primeira hora também, né? Que está aqui, e também rompeu no arrastão. Só ela rompeu no final do dia. Deixa ele carregar aqui 60 minutos. A tosse ainda está braba aqui. Mas vamos lá. Olha o que ela fez aqui no final do dia. Olha. Gráfico 60 minutos. Ela abriu com gap de baixa, caiu um montão. Foi romper a máxima da primeira hora só no final do dia. E o arrastão junto. Né? No finalzinho do dia ela deu um rompimento. Dava para tentar um trade? Talvez. Provavelmente sim. Talvez suba amanhã. Tem gap para fechar. Mas enfim, é uma coisa simples, mas que chama muita atenção de oportunidades. Então não é só índice que a gente pode operar. Pode operar as ações do IBX100. E por que eu uso o IBX100? Porque eu tenho uma série de ações com volume. E às vezes o pessoal me pergunta umas ações que são da bolsa que operam, né, estão subindo muito, mas não são do IBX100. Às vezes dá problema de liquidez. Não de volatilidade, mas de liquidez. Então, eu como analista de massas, né, eu não estou chamando um cliente para operação, eu estou mandando um relatório que vai para público. Eu tenho que tomar um certo cuidado de não colocar todo mundo exposto a uma ação que possa não ter liquidez para o cara sair. Às vezes você vai comprar um negócio, bota um stop e não tem, né, como sair do papel. Vai, em vez de perder 5%, que é normalmente a minha métrica, ganhar 15%, 20%, 50% ou perder 5%, o cara vai perder muito mais. Pode ter uma falta de sorte de tomar um stop gigante num papel? Pode, mas meu método é para buscar stops razoáveis dentro de um limite de 5%, não passando de 6%, tá? Exceto se tiver um gap. Mas, enfim, como a gente nunca vai concentrar todo o dinheiro numa só ação, a gente vai ter sempre essa expectativa
de estar diluído no risco, perfeito? Então, deixa eu voltar para a minha apresentaçãozinha, né? O setup da 1 hora já ficou entendido, o arrastão também, os gaps também já foram comentados. Como é que funciona a carteira Swing Trade? Eu botei aqui, olha. A carteira Swing Trade tem por objetivo aproveitar as possíveis reversões de curto prazo. O Swing Trade normalmente é para um dia, a 1 semana, pode chegar a 2 semanas. Rarissimamente a gente vai ter um papel mais de 2 semanas em carteira. Tá? Normalmente a gente utiliza gráficos diários para fazer essas avaliações e a gente quer pegar o seguinte. Vamos imaginar que um gráfico diário pode ser da CETIP. A CETIP ela tem uma tendência de alta. Está acima da média de 200, né? Vamos ver se ela está acima da 200 mesmo. Está aqui, ó, acima da média de 200. O papel que está em tendência de alta. Fez um movimento de queda. Eu agora teria um movimento de swing trade nela na compra se ela romper uma máxima anterior, que eu vou estar operando na tendência e já tentando pegar um zigue-zague de alta, uma vez que o mercado trabalha, né, em zigue-zagues ascendentes em tendência de alta e zigue-zagues descendentes em tendência de baixa. O swing trade nada mais é do que pegar o swing, a virada, ou para venda num topo ou para compra num fundo. Claro que pode estar errado, eu posso pegar um candle aqui de baixo e ele subir e eu tenho que ter meu stop aqui em cima. Então eu boto meu stop de 5%, tentando exatamente pegar essas inversões. O ideal é operar na tendência, mas nada impede que a gente faça uma operação contra a tendência. O mercado pode ter dado uma alta muito grande e está com cara de realização. Por exemplo, os Minas. Os Minas veio aqui numa alta enorme e fez um candle de reversão. Provavelmente vai dar uma escorregada até média de 21. Eu quero comprar esse papel porque ele subiu muito forte, com muito volume, e agora deu uma cara de realização. Quem está fora de Uzi Minas está louco para comprar, só que não quer comprar caro. Então vai esperar quem estava comprado realizar lucros e pegar no meio do caminho. Geralmente isso aqui vem em Fibonacci, eu vou esperar ela bater essa região aqui de Fibonacci, entre 3,30 e 2,80 para comprar. Esse seria o trade mais inteligente para Uzi Minas nesse momento. Perfeito? Então eu gosto de fazer compras com objetivos, 5% eu faço redução de metade da posição, subo o stop um tiquezinho abaixo da minha entrada, no caso de compra, né, sempre um tique pior, se for venda um tique também pior. Na venda eu faço redução com 4%, que é mais fácil um papel subir do que cair. Então vendas têm objetivos rápidos, né, de 4%, reduzo o stop, depois deixo andar e vou ajustando para a máxima ou mínima do dia anterior, né? Então eu tenho aqui entradas, operações com validade para o dia, só vai valer a operação se bater meu preço de entrada. Porque pode ser que eu tenha uma entrada, por exemplo, hoje eu sugeri uma compra de Odontoprev a 13,25. Não pegou. Na minha planilha eu tenho um W aqui que está me dizendo assim, o wait, né? Espera em inglês. Eu tenho um W. O que aconteceu com a Odontoprev? Por que não entrou? ODPV3. Se bater 13,25 eu tenho entrada. Qual foi a máxima dela hoje? 13,91. Qual foi a mínima? 13,42. Não atingiu o preço de 13,25. Eu queria comprar mais embaixo. Eu não vou pagar mais caro, eu quero comprar no preço. Tá? Então não pegou meu preço, não vai valer a operação. Eu sempre considero, se piscar, eu entro, não importa a quantidade, tá? Outra que não entrou, venda de hipermarcas. Por que não pegou minha venda de hipermarcas? IP3. Fez um candle de baixa, eu queria vender mais perto possível do doji, para ficar com stop menor, eu botei venda a 32,70. A máxima de hoje. Nossa, longe, isso aqui tem alguma coisa errada. Será que ela ficou X? Não, isso é Natura, perdão, Natura, né? A hipermarcas, a entrada era 27,14. A máxima de hoje foi 27,12. Não pegou meu ponto por 2 centavos. Eu não vou considerar. Se alguém estava acompanhando, estava com a venda 27 ali, 14, viu que bateu 12, 11, 10, se está caindo e quiser vender, tudo bem, mas eu não vou considerar o trade. Apesar de eu ter chamado uma venda que deu certo, eu não consegui pegar essa estatística, esse percentual. Na minha entrada oficial não pegou. Então eu não posso considerar. É uma operação contra a tendência e mesmo assim eu fiz, porque ela subiu um montão,
ela poderia fazer uma bela de uma correção, 4% eu pegaria. Se o papel entra, ele sai do W, ele aparece assim que entrou e vai piscar aqui em cima para mim. Eu fiz uma macrozinha que ele aparece aqui do lado das minhas ações que estão em alta e embaixo do BX100, quem está entrando ou não. Se reduziu, se deu loss, né, se deu encerramento, também aparece aqui do meu lado esquerdo. E eu vejo quais ações eu estou sugerindo para uma carteira gráfica. Eu não falo quanto você vai investir na carteira, eu sou um gerador de oportunidades, eu não faço a gestão da carteira. Então eu não posso falar tamanho. Se você vai gostar ou não da operação, eu não sei. Eu deixo todo mundo bem à vontade. Eu só vou sugerindo as oportunidades. Quem quiser seguir, se concordar, pode fazer a mesma estratégia. Como é que funciona essa tabela aqui? Então eu boto o dia que começou a operação aqui, o início, o preço que eu faço a sugestão de redução, estão vendo aqui, ó, redução 50%. Opa, deixa eu voltar. Aqui, deixa eu voltar para a carteira. Agora sim. Reduzir 50%, ou seja, se você comprou Braskem a 19,01, metade você já bota para vender a 19,96 e deixa o stop lá no 17,99. Se por um acaso for reduzido, a gente vai subir o restante do stop, metade da posição, para logo abaixo da entrada. Normalmente quando entra 19,01, eu boto o stop a 18,99 para não ficar em cima do número redondo, que normalmente bate ali o 19 e volta, né? O número redondo costuma ter muito lote no mercado. Então eu tenho a entrada, eu tenho a redução e eu tenho meu objetivo final. E tenho meu stop. O meu stop vai subir se eu ganhar pelo menos 3% em cada operação, tanto de compra como de venda. Aí eu já subo para a entrada. Meu objetivo final vai ficar sempre pré-estabelecido e eu vou subindo o stop. Depois que reduz, eu posso subir meu stop cada vez mais, no caso da compra, para a perda de uma mínima anterior. Vamos supor que eu tivesse comprado hipermarcas aqui embaixo. Ela vem subindo, 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 deu 5%, eu reduzi, subi o stop. Continuou subindo, eu vou subindo meu stop para a perda da mínima anterior, porque eu já quero botar no bolso, eu não quero perder mais. Enquanto estiver fazendo mínimas superiores, eu vou carregando esse papel. Nesse candle aqui, eu teria zerado uma posição comprada, tá? Porque ele sobe, 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 e aqui ele perdeu a mínima anterior. Nesse momento, eu daria um encerramento de uma compra em hipermarcas. E esperaria agora um novo momento, ou rompendo a máxima anterior, ou vindo aqui embaixo, formando um candle de força depois de uma realização. Ok? Eu uso sempre o gráfico diário, doutor Yuri. Tá? Para swing trade é sempre o diário. Às vezes, quando um papel faz um candle gigante, eu posso entrar num gráfico de 60 minutos e tentar encontrar um ponto intermediário. Mas, em geral, tá, é o diário. Beleza? Que nem no gatilho, né, aqui em cima do day trade, que vocês já estão familiarizados. Eu faço a entrada no day trade pelo gráfico de 15 minutos, mas se tiver sobrecomprado ou sobrevendido, eu vou para os 5 minutos e busco um candle de reversão contra a tendência. Então, eu não vou ficar esperando um gráfico que afundou um ano, rompeu uma média para fazer uma compra. Não faz sentido. Eu quero comprar logo, que eu sou um day trader, né? Aqui o status, se está na tendência ou não, se reduziu, se já deu stop, se está na direção da tendência ou não. As cores, o verde é que se saiu no lucro. Vermelho, saímos no prejuízo ou perto do 0 a 0. Aqui teve o stop de segurança. Saiu perto do 0 a 0. Aqui tomou o stop loss cheio. Aqui foi gain de segurança. Enfim, e fico as sugestões. Para swing trade, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Eu vou botar esse arquivo no Facebook, tá? No grupo do Gil, lá tem sempre uma... O Facebook tem um lugar que tem uns arquivos que você pode baixar em cada grupo, eu vou botar isso lá. Quem quiser baixar o PDF, pode pegar lá, beleza. A gente faz aqui. Vamos fazer aqui ao vivo. Enquanto eu vou entrando lá no Facebook,
a gente pode tirando as dúvidas aqui dos day trades. Na planilha de day trade, a gente tem a mesma coisa aqui, as cotações, né, como é que está o mercado. Aí eu começo a coluna aqui, essa parte azul, são os gatilhos de compra, as entradas sugeridas. Se o ativo pega o ponto da entrada, ele vai ficar em verde, que disparou a entrada. Aí eu tenho redução prevista de metade já aqui. Isso é uma novidade, por isso está meio fora de lugar aqui, porque isso aqui foi implementado depois. E tem o objetivo aqui final. E o stop sugerido. Se bater o alvo, eu considero encerrada a operação. Se piscou na redução, eu considero reduzida. Então, qual é a sugestão que eu faço para quem está seguindo meus gatilhos? Deu entrada? Piscou 11,27? Bota um start de compra no 11,27, pagando 11,28 até 11,29, né, para não ficar exatamente no preço. Pode pagar 1, 2 centavos, ninguém precisa ser tão cartesiano assim. Piscou o alvo, você pode programar a sua plataforma assim, disparo no 11,56. Piscou, entra com uma venda 2, 3 centavos para baixo, para tentar garantir que vai fazer. Se estamos utilizando ativos com muita liquidez, é quase certo que a gente consiga realizar as posições todas para um day trade. Claro que a gente não vai fazer posição do tamanho de banco, né? Nesse cantinho aqui, eu tenho uma medida, stop R$250 sugerido. Então, para cada R$250 de stop, que eu imagino que seja o razoável para um giro, você vai fazer 4 operações, se tomar 4 stops, você vai perder cerca de R$1.000. Acho que está razoável você trabalhar com 3 ou 4 stops no máximo por dia, para buscar ganhos de R$750, R$1.000 por operação. É a relação retorno-risco mais ou menos de 3 para 1. Então, se eu vou perder R$250 nessa minha relação de entrada para o stop, tá? A sugestão seria operar cerca de 12.500 papéis para Petro, 3.200 para Vale. Então, já fiz uma formulazinha aqui só para ter uma ideia de papel. Se você é um cara muito grande operar, eu aceito 1.000 de stop por operação, eu quero ganhar 3.000 por operação, então você vai fazer 4 vezes o lote que eu estou sugerindo. Aí você vai fazer conta se isso é muito financeiro ou não para o mercado. Não tem noção se você vai operar muito mais que o que está sendo sugerido. Então aqui é uma ideia de quantos quilos de papel, né, qual a quantidade que você vai negociar para cada stop de R$250. Então minha relação de retorno-risco eu uso 5 para 1 com redução, tá? Tendendo a chegar ali a 0,70% mais ou menos para as ações. Eu reduzi com 0,70 de ganho, eu acho razoável. Claro que tem papel que tem muito mais volatilidade, mas em média 0,70 é a nossa redução. O objetivo é 60% da volatilidade média, que eu chamo de OIM10, oscilação intradiária média. Então a Petro ela oscila em média 48 centavos, considerando os últimos 10 dias. Eu quero pegar 60% dessa variação, então 6 vezes 5,30, dá um pouquinho menos de 30 centavos, que é o que eu quero ganhar nela. E meu stop é 1/5 desse valor. Então eu faço 5 para 1 no retorno-risco, mas posso reduzir. Então, vai baixar meu retorno-risco para uns 3 para 1, que é o que diz a análise técnica. Você deve buscar operar sempre com retorno-risco 3 para 1. Né? Quero ganhar 3.000 ou perder 1.000, quero ganhar 1.000 ou perder 330, e sempre operar o mesmo tamanho, para você ter continuidade estatística na sua operação. E isso que faz a gente ter sucesso nesse nosso método. Né? O histórico tem sido muito bom. Mesmo nos dias que a gente toma muito stop, quando você pega no final de uma semana fechada, o resultado tem sido favorável, é 70% geralmente de não loss, ou seja, 30% você vai perder, entrou e estopou, daqui a pouco você vai lá e acerta um, acerta outro, quando você for ver, você pagou os stops e botou frente. A sugestão que eu faço, tá, para quem nunca operou day trade, está começando agora, tem uns gatilhos, se eu estou com índice em alta, minha altitude está azul, eu vou buscar operar as 2 primeiras compras que aparecerem e vou buscar a primeira venda que aparecer. Isso é uma sugestão. Por quê? Se o mercado está em alta, eu faço 2 compras, pegou uma venda, eu faço a venda, o meu retorno risco não está chegando quase 5 para 1. Se o mercado vira, sai uma notícia ruim, eu tomo stop nas 2 compras e a minha venda cai e ela dá gain, o lucro da venda é capaz de pagar os 2 stops da compra. Isso é o retorno-risco ajudando. Então, eu diminuo, teoricamente, o risco do investidor
você opera de uma maneira dessa. 2 ações na direção da tendência que o dia está mostrando e uma na direção contrária. A gente não sabe se vai mudar o mercado. O mercado é volátil, isso é renda variável, está variando o tempo todo. Se fosse renda fixa, era mole. Esperava um ano aí para ganhar 12% na renda fixa, né? Agora é 14%. Bolsa você pode ganhar 10% num dia, 14% num dia. Então o juro do ano você pode fazer em um dia na bolsa. Se for operar mercado futuro, então, com a alavancagem que tem, você pode fazer 100, 200, 300% do seu patrimônio em um pregão. Tá? Acho que não ficou nenhuma dúvida em relação à planilha. Se alguém tiver alguma dúvida de algum campo, alguma cor, a hora é essa, hein? Vamos lá, Oscar, como é que faz para entrar no grupo do Face? Eu vou botar o arquivo lá. Eu estava carregando aqui, está um pouco lento aqui a minha planilha. Por isso que está valendo. Tem 10 gráficos abertos. Deixa eu fechar os gráficos aqui para a gente ganhar velocidade. Chega só a planilha começa a bater pino também com transmissão. Fala, Yuri. Desculpa nada, vamos que vamos. Tá bom, eu gravei aqui a apresentação, posso te mandar daqui a pouco o link, tá? E vou botar o arquivo aqui no Face, fiquei devendo aqui. Como é que a gente entra lá no grupo, que eu gosto de postar muita coisa lá. Grupo do Giba. Eu digito aqui grupo do Giba, já aparece logo o grupo. Então, tá aqui, ó. Grupo do Giba, grupo de análise. Digito aqui grupo do Giba, ele já aparece. Deixa eu ver se já entrou. Alguém que entrou aqui. Então vamos lá. Aqui tem arquivos, tá vendo? Clicando em arquivos, aqui botei os indicadores do TRID. Eu vou baixar aqui. Não quero baixar, eu quero criar um documento. Carregar arquivo. Eu vou botar aqui a apresentação, né, o slide de hoje. Isso aqui é o tutorial da Trade Radar. Deixa eu baixar aqui. Eu acho que é esse aqui, vamos ver. Tutorial da Trade Radar, salvar. Então quem entrar aqui no grupo já vai poder baixar o arquivo, tá? Tá carregando. Ó, já tá aqui, ó, tutorial da Trade Radar. Vamos ver se ele abre. Tá baixando aqui. Um casinho só, não é muito grande. Pronto. Esse aqui é até outro, ó. Coisa 3, esse está mais sofisticado ainda, esse é mais avançado, ó. Fala do site. Como é que pede análise, fala da carteira. Tem aqui, ó. Entendendo a sala ao vivo, as cores, o que é cada indicador, a matriz, os gaps, setup da 1 hora, o arrastão. Tá tudo aqui. Tá até mais bonitinho, ó. Day trade, a regra, somente entrando na oportunidade se o ativo for acionado. Uma vez executada a entrada, devem ser colocados os stops e os alvos simultaneamente. Stops devem ser colocados sempre em mercado. Então, bem, todas as dicas aqui que eu falo estão lá nessa apresentação, tá? Para pegar a apresentação, grupo do Giba no Face, arquivos, ele vai aparecer ali, tutorial da Trade. Ficou legal, né? E aqui vocês podem mandar perguntas, né? Tem chat também. Aqui, o Adriano entrou aqui. Valeu, Adriano! Então já está lá. Aqui eu faço umas enquetes, tem sempre umas novidadezinhas aqui. Tem o vídeo de fechamento, a gente sobe para cá. Aqui tem uma enquetezinha do webinar, olha só. Está ganhando o webinar sexta-feira para a gente fazer a análise da carteira. A gente pode usar gráfico semanal. Teve segunda, sexta, depois das 8 a sexta, 7 horas, né? Logo depois do fechamento do mercado. 6 e pouquinho aqui a gente fazer um webinar para a carteira. Então, provavelmente vai começar já nessa sexta-feira, a gente já começa a fazer isso aqui. Tá? Enfim, tem bastante coisa para a gente fazer.
Sugestões são sempre bem-vindas também. A gente está aqui para prestar serviço para vocês. O modelo tem funcionado, a gente nunca pode garantir que vai funcionar sempre, mas tem funcionado muito bem. Então eu mantenho sempre uma grande serenidade nisso tudo. E os relatórios, né, para quem está na Trade Radar, está recebendo, né, o Tradebook com a carteira, as dicas do dia, o radar. Eu acabei de separar já o radar para amanhã. O Tradebook já vai sair fresquinho. Já tem uma prévia aqui. E já tem os calls para amanhã. A gente separou hoje Itaú como novidade para compra. Vamos passar aqui para gráfico diário. Se Itaú romper o topo da semana aqui, a gente imagina que ele vai ganhar fôlego para expandir Fibonacci lá para cima. Então a gente já marcou, botou no relatório, Itaú para compra se renovar a máxima, tá? O resto é só reiteração, não tive coragem de botar muito mais coisa não. Se a bolsa respeitar o pullback recente, vai ficar bom aí para a gente também. Deve puxar Itaú que está em tendência de alta, está acima das médias, né? A gente não vai ficar assustado com ele. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Fala, Michel. Tá dando problema para o webinar por causa do horário, né? Acho que expirou o horário dele. Mas sempre tá dando ou deu agora de noite? Amanhã já deve estar normalizado. Qualquer coisa você me manda um e-mail, liga que a gente resolve. Amanhã já deve estar normalizado. Ele tem um horário de fechamento que não deixa o pessoal entrar. Mas já deve estar tudo certo. É isso por causa do horário. Teoricamente tem que acabar acho que 18 horas, a partir das 18 não entra mais ninguém. Tem umas frescurinhas aí da plataforma. Beleza, pelo celular não deu, né? Tranquilo então. Tá, eu gravei, vou disponibilizar essa gravação aqui no grupo do Giba, tá bom? Quem quiser depois rever a explicação, caso do Yuri aí. Michel também que está pelo celular não viu, pode baixar os arquivos lá, tá? Eu já vou subir aí para o grupo do Giba já já. A média da ATR, a ATR ele é isso aqui, ó, novo indicador. Via de regra, ele pega a média das máximas e a média das mínimas, eu pego a diferença disso. Eu vejo quanto oscilou entre a máxima e a mínima nos últimos 10 dias, eu pego em pontos essa variação. Não precisa fazer a conta. Tá? Eu uso 10 dias. Tá? É o ATR de 10 dias, ou média das máximas menos média das mínimas dos últimos 10 dias. Vai funcionar da mesma maneira. É para ter uma ideia de quanto eu posso buscar. Eu quero 60% mais ou menos desse valor. Tá? Como eu falo, a gente não precisa ficar ali na métrica, 62 centavos, não, 60, 64, 58, não vai fazer muita diferença. A gente quer ganhar mais ou menos naquela proporção.